Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre razão e proporção, nosso primeiro tema de vestibular. Se liga aí então. O tempo necessário para que um planeta do Sistema Solar execute uma volta completa em torno do Sol é 1 ano. Observe as informações na tabela. E aí a gente tem os planetas e a quantidade de dias terrestres que cada um deles demora para circular o Sol, né? Se uma pessoa tem 45 anos na Terra, sua idade contada em anos em Vênus é igual a... E aí a gente tem as alternativas da questão da UERJ aí para a gente responder. Então vamos lá. Ele me deu que a pessoa vai ter 45 anos na Terra. E todos os dias da minha tabela, todas as informações dos outros planetas estão em dias. Então vamos transformar esses anos terrestres em dias aí primeiro, né? Então a gente tem 45 anos vão ser quantos dias? Qual a relação que a gente sabe? A gente sabe que um ano tem 365 dias. Então, é essa a relação que a gente vai usar. Multiplicando em cruz, a gente tem 1 vezes x, x, e 365 vezes 45. Então, a gente vai ter que x é igual a 16.425 dias terrestres, tá? Essa é a primeira informação aí. A segunda, o que a gente tem? A segunda é que as nossas alternativas não estão em dias, estão em anos. Anos em Vênus agora. Bom, olhando na tabela, a gente vê que um ano em Vênus dura 225 dias. Então, eu quero saber quantos 225 dias cabem aqui. Então, a quantidade de anos em Vênus vai ser o quê? Vai ser o 16.425 dividido por 225, já que eu quero saber. Ou você pode fazer outra regrinha de 3, não tem problema nenhum. Então, isso aqui eu vou chamar de AV. Tá? O anos em Vênus vai ser 16.425 dividido por 225. Isso dá exatamente 73 anos. 73 anos a gente consegue observar na alternativa A. Então, já anota aí, essa é a alternativa correta. Exercício 2. No posto MF Combustíveis, retiraram-se de um tanque contendo exatamente 1.000 litros de gasolina pura, alguns litros dessa gasolina, e adicionou-se a mesma quantidade de álcool. Em seguida, verificou-se que a mistura ainda continha muita gasolina. Então, retiraram-se mais 100 litros da mistura e adicionaram-se 100 litros de álcool. Se a mistura ainda contém 630 litros de gasolina pura, a quantidade de gasolina retirada inicialmente em litros foi. E aí a gente tem as alternativas. Veja que a questão, ela dá muitas informações, né? Então nós vamos separar aí que tem vários momentos, vamos separando por momento. Então, no primeiro momento aí, momento 1, vou chamar assim, ó, momento 1. O que está falando aí o exercício para a gente? Ele está falando que a gasolina retirada foi 100 e adicionou-se... 100 não. Retirou-se uma quantidade de gasolina e adicionou-se a mesma quantidade de álcool. Então, eu vou falar assim, ó, que a gasolina era o total. Estava cheio o tanque. Então, nesse tanque tinha 1.000 de gasolina. Aí eu fui lá e retirei um tanto. E o álcool, vou abreviar assim, eu tinha nada, eu tinha 0. Eu fui lá e adicionei o mesmo tanto que eu adicionei de gasolina. Então, no primeiro momento, as minhas equações são representadas dessa forma. O que eu tirei de gasolina, eu coloquei de álcool. Vamos agora para o segundo momento. No segundo momento que a gente tem, a gasolina... Verificou-se que a mistura ainda tinha muita gasolina, então retiraram-se mais 100 litros da mistura e adicionaram 100 litros de álcool.
Então, retirou 100 litros da mistura e adicionou 100 litros de álcool. Como que eu vou representar isso só na parte da gasolina agora? Bom, a gente tinha isso aqui. 1.000 menos 100. Menos 100 não, menos x. Aí eu vou retirar. Então, vou tirar alguma coisa ainda disso daí. Vou tirar 100 litros da mistura. Mas quem é a mistura? Vamos entender. Quando a gente fala mistura na química, a gente está falando de uma coisa homogênea. Certo? Se eu tenho essa ideia de homogeneidade na mistura, eu não consigo separar as partes. Então a gasolina e o álcool eles estão misturados. Quando eu falo que eu estou tirando 100 litros da mistura, dessa mistura homogênea, quer dizer que eu estou tirando 10% dela. Ou seja, 10% do que tinha de gasolina e 10% do que eu tinha de álcool. Eu não sei quanto representa esse 10%, mas eu sei que eu vou tirar 10% daqui e 10% dessa parte. Porque eu estou tirando 100 litros. 100 litros é 10% de 1.000. Então, o tanque inteiro é 1.000 e eu estou tirando 100 ml. Então, eu estou tirando 10%. Então, eu vou tirar 10%, né? Eu vou escrever assim por enquanto. De quanto? Vou tirar 10% da própria mistura da gasolina. 100 não. Menos x. Estou tirando 10% disso. O álcool, eu vou tirar 10% só do x. X mais 0 é 0. Tirar 10% dele mesmo. X. Por que eu posso fazer isso, então? Porque se isso aqui é uma mistura e ela é homogênea, e a porcentagem que eu estou tirando total é 10%, então quer dizer que ambas estão perdendo 10%, só por causa disso. Essa é a ideia aqui. Continuando. Se a mistura ainda contém 630 litros de gasolina pura, a quantidade de gasolina retirada inicialmente é... Opa, então isso daqui, ó, é gasolina pura. É o que sobrou. Isso daqui tem que ser igual a 630. Então, vamos escrever essa equação aqui que a gente agora vai conseguir resolver. Então, eu tenho 1.000 menos o 100 menos 10% de alguma coisa. 10% é 10 sobre 100, né? Então, na verdade, é 1/10. 1/10 menos, vou colocar entre parênteses, 1/10 de 100, não, 1.000 sobre 10, ó. Então, estou tirando 1% não, 10% da própria gasolina. Isso tem que ser igual a 630. Vamos lá? Organizando, 1.000 menos x. Esse menos vale para os dois aqui dentro, tá? Então, já vou deixar o 10 aqui, o mais com os dois. Então, vai ficar mais 1.000. Mais 1.000 não. Menos 1.000, porque esse menos vem para cá e esse menos vem para cá. Então, mais x sobre 10 igual a 630. Deixar todo mundo sobre o mesmo denominador. Então, aqui também vai ficar tudo sobre 10, né? Aqui é 1, aqui é 1. Vou deixar tudo 10. Multiplicou por 10 aqui. Aqui vai virar 10.000. Multiplicou por 10 aqui. Vai virar menos 10x. E aqui eu mantenho menos 1.000 mais x igual a 630. Esse 10 aqui passa para lá multiplicando. Vamos juntar o que dá para juntar aqui. Eu vou ficar com 9x mais 9.000 é igual a 6.300. O 9x é negativo, hein? Porque eu tenho menos 10x mais 9x. Passa esse 9x para lá. Vou continuar aqui em cima. Então, eu vou ter
9x negativo é igual a menos 9.000, mais, claro, não trocou de lado, 6.300. Isso daqui dá menos 9x é igual a menos 2.700. Tá tudo negativo, deixa tudo positivo e já passa dividindo. 2.700 dividido por 9. Isso daqui dá exatamente 30. 30 não, 300. 300 litros. 300 litros de gasolina foram retirados no início, que era o meu X aqui, ó. Então eu descobri exatamente ele, só com uma variável, hein? A alternativa é a letra C. Anota aí, então, nos seus problemas. Exercício número 3. Suponha que a carga suportada por uma viga seja diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado de sua espessura e inversamente proporcional ao seu comprimento. Sabendo que uma viga de 2 metros de comprimento, 15 centímetros de largura e 10 centímetros de espessura suporta uma carga de 2.400 kg. Qual é a carga suportada por uma viga de 20 centímetros de largura, 12 centímetros de espessura e 2,4 metros de comprimento? Então a gente tem muitas informações aí. Isso daí é uma questão de proporção. E tem várias proporções. O que a gente vai organizar? Eu vou organizar essa questão como se eu fosse resolver uma regra de 3 composta, porque na verdade é isso aí, só que ele está misturando várias etapas. Então vamos separar cada informação que eu tenho aí. Primeiro, eu tenho a informação da viga, do comprimento da viga. Então, comprimento. Depois eu tenho a informação da espessura, da largura da viga. Largura. Depois, espessura. E depois, o peso dela. Então, vou colocar quilograma. Maravilha. Vamos lá. Uma viga de 2 metros de comprimento, 2 metros, com 15 centímetros de largura, 15 centímetros, então a gente já tem um problema de unidade, 10 centímetros de espessura, 10 centímetros de espessura, suporta uma carga de 2.400 quilos. Na segunda etapa aqui, no segundo momento, qual é a carga suportada por uma viga de 20 centímetros de largura? Então, a largura está aqui, 20 centímetros de largura, 12 centímetros de espessura, 12 centímetros de espessura e 2,4 metros de comprimento, 2,4 metros de comprimento. Então, eu quero saber a carga, então aqui está o meu X. Como que eu faço para organizar uma regra de 3 composta? Bom, aonde está o seu X, você mantém, tá bom? Então, vou manter aqui 2.400 sobre X. Mantive essa razão. Todas as outras, eu vou fazer que essa razão tem que ser igual a multiplicações das outras razões que influenciam nesse resultado. É assim que eu monto uma regra de 3 composta. Só que ele deu a informação quem é direto e quem é inversamente proporcional. Então vamos lá. A primeira informação é: seja diretamente proporcional à sua largura. Então, o quilo é diretamente proporcional, ou seja, eu mantenho a razão que está aqui. 15 sobre 20. Vezes, vou para a próxima informação. É inversamente proporcional ao seu comprimento. Inversamente proporcional ao seu comprimento, eu inverto. Então, o 2 que está em cima, eu vou escrever embaixo. Só que eu já vou passar para centímetros. Não precisaria, mas eu acho que vai ficar melhor, tá? 2, para evitar essa vírgula. Se é centímetros, vai virar 200. Então, aqui 200 centímetros e aqui 240 centímetros. 240. Vezes... E faltou eu pulei, né? Estava antes ali, diretamente proporcional ao quadrado da espessura. Ao quadrado da espessura. Se é diretamente proporcional, mantém 10 e 12 ao quadrado. Então, ambos aos quadrados. Entenderam, então? Então, aqui, ó, diretamente proporcional ao quadrado, mantive e coloquei ao quadrado. Largura, diretamente proporcional, só isso, então mantive a proporção. E
comprimento inversamente proporcional. Então, eu inverti isso aqui, porque é inversamente proporcional. Vamos cancelar antes de fazer conta, né? Tem bastante coisa para cancelar aí. Vamos lá, ó. Esse 0 vai embora com esse 0. Esse 2 vai embora com esse 24, vira 12, ok? Aqui, ó, vai virar um 100, né? 10 ao quadrado é 100. Então, ó, já cortei esses dois zeros com o 100 aqui. Mas aqui ainda vai virar um 12 ao quadrado. Vamos fazer essa continha aqui para aparecer mais coisa, então. Vai ficar 2.400 sobre x é igual a 15, não tem mais nada embaixo, 12 sobre o 2, vezes não tem mais nada em cima. Eu vou colocar o 1 aqui, só para representar. E aqui 12 ao quadrado é 144. Se quisesse pôr 12 vezes 12, que na verdade é melhor, porque eu já tenho um 12 aqui, né? Então, vou fazer isso. Vou cancelar esse e vou deixar só o 12 aqui. Aí, ó, esse 12 eu vou cancelar com esse 15. Vou simplificar por 3. 12 por 3 é 4. 15 por 3 é 5. Ou seja, então, 2.400 sobre x, essa proporção que eu achei, tem que ser em cima só o 5 e embaixo o 2 vezes 4, 8. Essa proporção tem que obedecer essa razão de 5 oitavos. Essa proporção toda é isso, então. Multiplicando em cruz agora, 5 vezes x é igual a 2.400 vezes o 8, 19.200. X é igual a 19.200 dividido por 5. Isso dá exatamente 3.840 quilos. Essa informação está na alternativa D. Anota aí então, hein? 4 da FUVEST, um veículo viaja entre dois povoados da Serra da Mantiqueira, percorrendo a primeira terça parte do trajeto à velocidade média de 60 km por hora. A terça parte seguinte a 40 km por hora. E o restante do percurso a 20 km por hora. O valor que melhor aproxima a velocidade média do veículo nessa viagem em quilômetros por hora é. Então, vamos lá. Ele tem uma viagem que ele está dividindo em 3 trechos. Vou fazer o esqueminha aqui, a nossa viagem, tá? Eu não sei quanto ele anda, mas eu sei que o deslocamento é igual. Ele fala ali, ó, percorrendo a primeira parte, a primeira terça parte, a segunda terça parte, a terceira terça parte. Então, eu vou chamar aqui de x e aqui de x, já que essas partes são iguais, tá? Na primeira, a velocidade média 1 é 60. Na segunda, a velocidade média 2 é 40. Na terceira, a velocidade média 3 é 20. Da formulinha nossa de física, a gente tem o quê? Que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Essa informação nós vamos fazer para cada trajeto aqui, para achar o tempo que ele está percorrendo, levando para percorrer esse x. E aí a gente vai descobrir o tempo total para fazer a velocidade média final disso daqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Se eu quero o tempo, eu vou trocar o tempo com a velocidade de lado aqui, né? Eu vou ficar então que o ΔT1 é igual ao ΔS1 dividido pela velocidade média 1, tá? Então, eu vou ter que o ΔT1 é igual ao deslocamento, que é x, sobre a velocidade média 60. Mesma coisa aqui, o ΔT2 é igual ao x dividido por 40, e o ΔT3 é igual ao x dividido por 20. Vou resolver dessa forminha. Beleza, se eu quero agora saber a velocidade média total, eu quero saber o tempo total. O tempo total é simplesmente o quê? A soma dos 3 tempos que eu tenho aqui. Então, o meu tempo total, vou pôr assim, é igual a x mais x sobre 60 mais x sobre 40 mais x sobre 20. Tirando o MMC, 60, 40 e 20, 120.
Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 120 dividido por 60, 2. 2 vezes x, 2x. 120 dividido por 40, 3. 3 vezes x, 3x. 120 dividido por 20, 6. 6 vezes x, 6x. Então, eu tenho que o tempo total é dado pela expressão 2x mais 3x mais 6x. Eu tenho 3, 6, 11. 11x sobre 120. Beleza? Essa é a expressão do meu tempo total. Ótimo. O que essa expressão vai me servir? Bom, eu sei o deslocamento total também, não sei? O meu ΔS total é quem? É o x mais o x mais o x. Então, eu tenho 3x. Se eu tenho o ΔS, tenho o tempo, eu tenho a velocidade média. Então, volta para cá. A velocidade média final, vou chamar assim, é igual ao ΔS 3x dividido por ΔT 11x sobre 120. Aí cada um faz do jeito que prefere. Eu vou imaginar que tem um 1zinho aqui embaixo, barrigão, barriguinha, né? Fazendo conta de vezes aqui. Então, eu vou ter 3x vezes 120, vai ficar 360x sobre 1 vezes 11, 1 vezes 11x, 11x. Cancela o x com o x, e isso aqui vai dar aproximadamente, que a gente tem nas alternativas, 32,5 quilômetros por hora. Isso a gente encontra na alternativa A. Anota aí, então, 32,5 km por hora. Próxima questão da UERJ. A população de uma espécie animal fica multiplicada pelo mesmo fator após intervalos de tempos iguais. No período de 1984 a 1996, essa população passou de 12.500 para 25.000 indivíduos. Considere que, para o mesmo intervalo de tempo, nos anos seguintes, o fator permanece constante. O número de indivíduos dessa população em 2032 será aproximadamente igual. Então, vamos separar as informações aí. Ele diz que essa espécie de animal fica multiplicada pelo mesmo fator após intervalos de tempos iguais. Então, 1984, a população era de 12.500 indivíduos, tá? Depois foi para 1996 e a população foi para 25.000. Bom, tá claro o que aconteceu aqui, né, com a população. Ela dobrou. Então, se ele falou que eu tenho o mesmo fator de multiplicação durante período igual, esse dobro vai ter que acontecer sempre nesse período. Se eu pegar aqui e fizer 96 menos 84, daqui para cá passou 12 anos. Então, a cada 12 anos, a população tem que dobrar. Ele quer que a gente chegue no ano de 2032. Bom, mais 12 anos, eu vou para 2008. Mais 12 anos, eu tenho 2020. E mais 12 anos, finalmente, 2032 certinho. Então, eu não vou ter que me preocupar muito com isso. Quer dizer que aqui eu vou dobrar, depois aqui eu vou dobrar, depois aqui eu vou dobrar, né? Isso daqui é claramente o quê? Quem quiser resolver, isso daqui é uma progressão geométrica, tá? Onde a sua razão é o dobro, tá? A razão, que é o Q normalmente, é 2. O seu A1 inicial é o 12.500. E seu AN é o quinto elemento, então você tem que o A5 é igual a... é o que você quer saber, tá? Você quer saber, você sabe que o N é 5. Então, se quiser resolver assim, pode resolver, mas como aqui está simplesinho e já está montado o esquema, a gente vai usar essas informações que a gente tem aqui. Então, eu peguei 25.000, dobrei,
depois o resultado dobrei de novo, depois o resultado dobrei de novo. Então eu tenho que a população, vou colocar assim, ó, vai ser os 25 mil vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 elevado à terceira. Então quer dizer que é 25 mil vezes 8. 25 mil vezes 8, isso é exatamente 200 mil. Pronto. Não precisa nem usar a PG aqui, né? A gente tem essa daí na alternativa D. Anota aí, então. Gostou desses exercícios? Gostou dessa revisão? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essas informações e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.